Oi, gente! Estou de volta, bem-vindos novamente, depois acho que de 2 ou 3 meses ao meu canal. Bom, o intuito do vídeo de hoje é falar sobre as minhas últimas leituras, o que eu li nesses últimos 2, 3 meses, já que eu estive fora. Estou gravando no momento onde eu estou me arrumando para ir trabalhar, porque eu tive 3 dias para gravar, mas eu não tive ânimo para fazer isso. Então vai ser agora. Bom, vamos lá. Gente, eu acabei lendo não muitas coisas, mas eu li coisas diferentes. E eu queria começar por um que acabou me decepcionando, que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Gente, ler Dom Casmurro pra mim foi muito difícil, mas não no sentido de escrita ou eu não estava conseguindo entender, foi que eu não achei a história interessante. Pra quem não sabe, eu já li O Alienista. E O Alienista, eu fiquei fissurada, que eu falei, cara, o Machado é muito inteligente, o cara é um gênio. Só que aí quando chegou no Dom Casmurro, eu só pensei, cara, essa história é chata. É simplesmente chata. A gente leva mais de 60% do livro pra ver acontecer alguma coisa. Ah, Natália, e o que mais? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma breve resumida. Eu sou uma pessoa péssima pra resumir as coisas, mas vou tentar. A história conta a visão do Bentinho sobre a possível traição da esposa dele. Mas ele conta a história dele desde a infância. Por exemplo, quando ele estava apaixonado pela mulher que se tornou esposa dele, que no caso era Capitu, que a família dele queria que ele fosse padre, mas ele não se tornou padre. E por aí vai. E na minha percepção, Natália, desde o início, o Bentinho mostrava ser uma pessoa que tinha algum tipo de probleminha da cabeça. Por quê? Porque simplesmente ele tinha um ciúme da Capitu fora do normal. Ele imaginava muito. Então, a história toda pra mim se torna chata porque eles ficaram até 50, 60% do livro só tentando resolver se o Bentinho ele ia ou não ia ser padre. E aí, Natália, mas e se for, tipo, o desenvolvimento pra ver como foi cansativo? Não acho que, pela minha experiência, tenha sido esse o intuito. Porque só se tornou chato, pra mim. Apenas chato. Tipo, a história só começa a ficar interessante depois que ele casa com a Capitu. E ali a gente já tá em mais ou menos 80, 75% do livro. Até lá você já cansou. Então, assim, eu dei uma nota 3 no Scooby. E foi tipo assim, conheço o livro. Quando eu dou nota 3, 2,5, eu coloco o critério de conheço o livro. Não foi uma experiência ruim, mas também não foi uma experiência das mais agradáveis. Eu não vi a hora de terminar. E pra mim, quando eu fui escrever a resenha, foi muito difícil, porque antes de escrever, eu li algumas. E a maioria delas, as pessoas falavam, nossa, melhor livro, nossa, acho que um dos melhores do Machado, e por aí vai. E pra mim foi muito difícil, que eu falei, será que eu li errado? E na verdade não, só foi a minha experiência, e eu acho que o próprio Machado se sentiria incomodado se todo mundo chegasse e falasse, nossa, seu livro é muito bom, muito bom, muito bom. E não, essa é a literatura. Simplesmente experiências diferentes, sejam boas ou ruins. Então, esse foi o primeiro. Não gostaria de dizer que foi uma decepção, mas é aquele critério, né? Conheço o livro. Gente, vocês me deem valor, porque eu fiquei uns 10 minutos aqui só tentando ajeitar a câmera, porque tá um sol lindo. Só que aí o sol ficava estourado na minha cara, e eu não sou boa nisso de posição de câmera. Bom, continuando. O que me vem em mente agora pra falar é o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker. Gente, esse foi o mais. Esse foi, tipo, a experiência. E gostaria de fazer um pequeno apelo a vocês. Se vocês não leram A Cor Púrpura e falar, Natália, não tem interesse em ler, gente, assiste o filme. Eu sei que tem um musical, que ele é atual, e tem um filme que ele é de 1900, acho que Lá Vai Bolinha, que foi o que eu assisti. Gente, muito bom. Só tem ator muito foda, só ator bom. Então, assistam. Gente, vamos lá. É meio difícil falar sobre o que se trata. Esqueci de passar hidratante. Ai, meu Deus. O que se trata A Cor Púrpura? Por quê? A Cor Púrpura, ela é um livro onde a gente tem... Ele é escrito por meio de cartas. E quem faz essas cartas é a nossa protagonista, Sally,
que foi uma menina que sofreu muito nas mãos do pai dela, que ela foi abusada sexualmente diversas vezes pelo pai. E em determinado momento, quando ela era adolescente, o pai dela resolveu vender ela, né? Isso vamos lembrar, gente, que era um Estados Unidos muito antigo, vamos dizer assim. E então apareceu um homem que na verdade queria a irmã dela como mulher, a moto. Queria a irmã dela como mulher pra casar, só que o pai falou: olha, ela não, mas eu vendo a Sally, se você quiser. Aí ele até fala: nossa, mas eu nunca nem olhei pra Sally e tudo mais, tenta dar um migué, tipo assim, a gente não pode estar ficando com a outra menina? Aí ele fala: não, se quiser, é a Sally. E tá bom, depois de certa insistência, fica com a Sally. E a Sally, ela é uma personagem, pra mim, muito amável. Ó, dando reflexo no espelho. Muito amável. Ela é uma personagem que eu fiquei fissurada nela. Eu achava ela uma querida. E toda vez que eu ia imaginar a Sally, eu imaginava a atriz que fez a Sally. Eu vou tentar colocar a foto dela aqui em algum lugar. E, gente, ela é uma querida. E vamos lá, ao enredo. Ela acaba se casando com esse homem. E na escrita é mostrado só lá na frente como é o nome desse homem que comprou ela. Que o nome dele é Albert. Eu só não lembro se no filme já é falado que o nome dele no começo é Albert. E o Albert, ele é um homem insuportável. Ele é aquele homem antigo que você fala assim: ai, por favor, alguém dá uma sova nesse homem, alguém dá uma pisa nele. Por quê? Vou dar um exemplo. Ele tem um bocado de filho que ele não cuida. E aí a função da Sally, por ela por ter sido comprada, é ela cuidar daquelas crianças e limpar aquela casa. Quando ela chega, no livro é falado que ela fala que meio que a casa é um chiqueiro, suja. As crianças são todas sujas. Ele tem uma menininha, uma filha. E ele fala, o cabelo dessa menina tá todo... Como que fala? Todo de nó, tá sujo. E aí ela dá muito trabalho e tudo mais pra ela arrumar. E aí a Sally vai ficando ali. Só que, por exemplo, tem momentos em que a Sally, ela é agredida fisicamente pelo Albert. Ele é um homem super agressivo e tudo que a Sally faz é, tipo, errado pra ele. E a todo momento é visto como a autoestima da Sally, desde a infância, é programada pra ser alguém inferior. Então o pai dela sempre falou desde pequena que ela era um ser horrível, que ela era uma menina mentirosa. E ele falou isso pro Albert, tipo, quando ele foi comprar ela, tipo, cuidado, ela é uma menina mentirosa, ela vai tirar tudo de você se você não colocar ela na linha. Então a Sally tem certos momentos em que ela vai acabar falando que, tipo, que o único jeito é meio que você aceitar aquilo. É aceitar que você vai ser agredida, é aceitar que ele vai falar mais alto que você. Só que nisso, a gente tem uma personagem que aparece depois, que o nome dela é Sofia. E a Sofia é uma das personagens que eu mais gosto. Porque a Sofia é o oposto da Sally. A Sofia, ela fala que ela teve que brigar a vida inteira com o pai e os irmãos pra poder falar onde ela estava e quem era ela. Então, a Sofia, ela é uma personagem que bate de frente com a Sally em personalidades. Em certos momentos, a Sally até fala que gostaria de ser como ela, ter essa coragem. Então, assim, gente, o livro vai se tratar sobre isso. Não foi uma das melhores explicações, mas assim, se você não quer ler o livro, assiste o filme, vale muito a pena. O próximo que eu gostaria de falar está aqui comigo, que é Nana, o mangá que eu estou lendo agora, mas que em 21, ou foi em 22, eu assisti o anime. Gente, eu adoro Nana. Tipo assim, eu vi uma menina no TikTok falando assim, que é uma experiência muito diferente você assistir Nana ou ler com 17 anos e você ver depois com 20, 22. São experiências totalmente diferentes. Aí eu fiquei, será que estou perdendo alguma coisa? Aí eu resolvi ler o mangá. E sobre o que se trata Nana, Natália? Bom, a gente tem duas meninas que se chamam Nana. Nana Ozaki, se eu não me engano, e Nana Komatsu. E elas se encontram num trem indo pra Tóquio e elas se tornam amigas ali. Simplesmente amigas porque elas têm nomes parecidos. E por ironia do destino, elas estão
ali, quando elas saem do trem, elas vão procurar uma casa pra alugar. E nisso elas acabam se encontrando novamente, seja por destino ou não. E ali elas vão trilhando a vida delas, já que, tipo, elas têm ideais diferentes e as coisas que elas querem fazer em Tóquio é diferente. Por exemplo, a Nana, que eu chamo de Nana Gótica, o que ela quer fazer em Tóquio? Ela tá ali pra voltar meio que com a banda dela e fazer sucesso, porque ela quer viver de música. E a nossa Nana não gótica, ela tá ali pra ficar com o Shin, que é o namorado dela da época, que tá trabalhando ali em Tóquio, estudando, e a Nana, pra não ficar longe dele, resolve ir morar lá em Tóquio, simplesmente porque o namorado tá lá. E aí a gente vai acompanhando essa trajetória. Nana, ele aborda vários temas, desde traição, abuso de substâncias. Então, assim, é muito bom. Ó, eu não sei se vão conseguir ver, mas essa é a Nana não gótica e essa é a Nana gótica. Adoro a Nana gótica, mas tem momentos que eu adoro a Nana normal. Então, assim, muito bom. Se você não quer ler o mangá, já que o mangá tá caro, lê não, assiste o anime. O anime é legal. Infelizmente, Nana já tem acho que o quê? 13 anos que o mangá parou. Então nunca teve um final. A autora, se eu não me engano, ela teve um problema de saúde e aí ela parou com Nana. Só que aí ela também nunca mais voltou. E aí, Nana tá aí parada, acho que 13 anos. Mas acho que mesmo estando parada, acho que vale a pena assistir e conhecer a obra. Então, assistam ou leiam Nana. Por último, e não menos importante, eu tenho uma leitura do BookTok. Gente, pare tudo que eu tenho leitura do BookTok. Temos Daisy Jones in the Six. Gente, ele entrou na categoria 3 de conheço a história. Tipo assim, ele não foi um livro ruim, foi uma experiência legal ter lido ele. E só depois de um tempinho que eu parei pra refletir sobre algumas questões do livro. Mas sobre o que se trata Daisy Jones. Daisy Jones é um livro gravado em entrevista, onde vai contar a história da Daisy e da banda The Six, que era uma banda de rock popular dos anos 70, se eu não me engano. Acho que é 70 ou é 80, não lembro. E como eles chegaram no auge, se tornaram, tipo, a banda referência de 1970, dos anos 70. E, gente, eu acho que, tipo assim, esse livro, ele não é engraçado que eu quero falar, mas, tipo assim, ele traz uma receitinha de bolo de como você juntar participantes pra sua banda. Que é, tipo assim, seus participantes, eles têm que ter problemas com os pais, todos eles tem que ter algum problema com substâncias ilícitas, e aí você junta todo mundo e fala, vamos ser os novos Beatles. E aí você tem uma banda de sucesso. Depois disso, vai pra Hollywood e dá teu nome. Só que assim, vai mostrar por meio de entrevista como funcionou a junção da banda, como eles se juntaram, como que a banda terminou, porque assim como todas as bandas, chega uma hora que elas terminam. E assim, eu achei que ia ser uma história... Como eu poderia dizer? Eu achei que teria mais coisa do que as pessoas falam. Tipo, um final muito... Eu vi as pessoas chorando no final do livro e eu não entendi porque que as pessoas choraram. Talvez eu seja meio fria, mas eu não vi motivos ali pra chorar. Mas assim, a gente vai ter um personagem que ele vai ter sérios problemas com substâncias químicas. Ó o avião passando. E aí a gente vai ter a mulher dele querendo salvar esse homem constantemente, mas no intuito dela de salvar o casamento. E aquilo fez eu refletir muito no sentido de, tipo, nossa, o que eu faria? Tipo, ela está sendo uma coitada pra salvar o relacionamento dela, ou ela tá tentando salvar algo que não tem como ser salvo, que já está perdido? E como eu nunca tive contato muito próximo com pessoas que usam esse tipo de coisa, pra mim é muito difícil saber o que pensar. Então, tipo, eu não tenho opinião formada sobre esse tema. Mas assim, eu gostei muito de ouvir as músicas. Pra quem não sabe, eles têm um álbum oficial, o Daisy Jones and the Six, por causa da série que fizeram, que eu acho que é da Prime. Então, recomendo que vejam o álbum, é muito legal.
Só que a história, assim, não me cativou muito. Tipo, foi legal, mas não foi, uau, a melhor história que eu vi esse ano. Mas, assim, vai ser uma narrativa sobre como eles se juntaram, problemas que eles tiveram de ideais, personalidades. A Daisy era uma pessoa com uma personalidade muito forte e batia muito de frente com o Billy, que era o vocalista e líder da banda The Six. Então, a gente vê problemas de banda que a gente costuma ver na mídia, por aí, seja atualmente ou bandas antigas. E quando eu pensava na Daisy, constantemente eu pensava na Rita Lee. Tanto que tem um momento, acho que eles vão ganhar, acho que é o. Eu não lembro se é o Grammy, mas a moça que tá entregando o Grammy pra ela dá na entrevista falando assim: ah, ela tava com um determinado vestido, cabelo vermelho e tudo mais. E na hora me remeteu a Rita Lee. Então, assim, gente, vai da experiência de vocês. Pra mim não foi das melhores, assim, tipo, mas também não foi ruim. E essa foi minha experiência com Daisy Jones. E essas foram minhas últimas leituras. E se eu ler mais coisas, eu vou trazer aqui pra vocês. Eu quero começar a ter o hábito de gravar mais. Eu tenho muita dificuldade porque eu não sou a melhor pessoa falando assim, eu tô tentando melhorar minha oratória. Tenho muita dificuldade pra explicar as coisas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês continuem lendo, me tragam recomendações. No momento eu estou lendo O Hobbit, espero conseguir trazer a resenha de O Hobbit pra vocês, que é um livro que no momento tá em análise por mim. Não sei dizer se estou gostando ou não, ou se só estou existindo com ele. E é isso, como podem ver, eu não terminei de me arrumar aqui, porque eu não consigo falar e agir ao mesmo tempo, tenho certa dificuldade. Temos alguns erros aqui, mas tudo numa boa. É isso, gente, obrigada por ver o vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos leitores e não leitores. Um big beijo e até a próxima. Tchau!